Olá, mulheres! Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Estamos aqui no segundo episódio de hoje e esse espaço é um espaço para que mulheres possam inspirar outras mulheres. É um espaço onde mulheres que enfrentaram algum desafio ou alguma questão de mudança pessoal antes de brilhar para o mundo, sabe? Então, esse espaço é um espaço onde nós trazemos mulheres para que elas possam inspirar você. Isso aí. E nós estamos com episódios a cada 15 dias. Então, 2 episódios por mês. Vão ser postados sempre às terças-feiras, 18 horas, horário de Mato Grosso, e 19 horas, horário de Brasília. E já temos o primeiro episódio que está postado. Então, quem ainda não viu, vai lá ver com a Daisy Mangolin, com a história também super inspiradora. E hoje nós vamos para mais uma história super inspiradora. A nossa convidada de hoje, ela trabalhou no banco durante 10 anos e ela renunciou a um concurso federal para realizar o sonho de empreender. Ela é esposa do Raoni, mãe da Maria e da Eloá e ela é empreendedora, cristã e trabalha com um projeto lindo com crianças dentro da igreja dela. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Rebeca! Olá, gente, muito obrigada, fiquei muito feliz. Eu tô até um pouco nervosa, né, gente, que a gente fala que isso aqui é um bate-papo, mas eu tô muito, muito feliz de poder contar a minha história, né? Eu falo que as mulheres, elas precisam ter mais voz, né? A história da mulher, independente do que ela faça, é importante. Cada história é importante. É isso mesmo. Concordo. Inclusive, foi uma coisa que a gente fez lá no iniciozinho, um cortezinho que a gente tem na chamada do podcast, é que toda história importa. Sim. E a ideia é, de fato, impactar o coraçãozinho de outras mulheres. Tudo é possível, né? Até a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Isso mesmo. São mulheres que creram que era possível e o milagre aconteceu. Sim. Rebeca, conta pra gente como que foi essa trajetória. Você trabalhou num banco durante 10 anos, então você tinha uma carreira sólida dentro desse mundo de banco ali, bancário. Na verdade, a gente fala banco, né? Mas eu venho de cooperativa de crédito, que é uma instituição financeira. Né? Eu comecei com 18 anos, né? Numa instituição financeira, uma cooperativa. Comecei ali na cidade de Arenápolis. Antes disso, eu era vendedora, né? Então, eu passei por algumas lojas, fui vendedora de imóveis. E eu falo assim que eu nasci já vendedora e eu nasci para empreender. Mas eu comecei mesmo na instituição financeira aos 18 anos. E aí, né, foi passando os anos, eu fui gostando daquilo que eu estava fazendo, mas sempre empreendendo. É tipo uma vida paralela. Assim. Você estava ali, mas sempre vendia alguma coisinha. Sempre vendia alguma coisa, né? E eu até me questionava, meu Deus, eu tenho que parar, por que você está fazendo isso? Mas eu não conseguia. Então, foi passando os anos, eu continuei empreendendo e logo depois eu casei, né? Vim para Tangará. E aqui eu ainda fiquei um tempo nessa instituição financeira, mas depois eu mudei e fui para outra cooperativa de crédito. Ali nessa cooperativa também aprendi muito, amava o que eu fazia. Eu falo que todos os meus serviços me ensinaram muito, as pessoas que me ensinaram, as pessoas que me deram oportunidades. Então, eu sou muito grata a Deus pelas oportunidades. Mas lá no fundo, sabe, tinha alguma coisa que me incomodava e falava comigo que eu iria empreender. Então, eu continuei vendendo alguma coisa e trabalhando. E eu comecei, né, vendendo dentro da instituição financeira, nessa segunda, moda íntima. E com a moda íntima, depois eu coloquei sexy shop. Então, eu vendia ali nos horários do almoço, quando eu saía do serviço. E não era só uma forma de fazer um extra, era uma coisa que você queria fazer, tipo, queria vender algo. Sim, eu queria. Algo em mim me movia para empreender. Então, eu comecei vendendo moda íntima e logo depois eu senti a necessidade de montar uma sala, né, para atender as minhas clientes, porque depois que eu estava empreendendo, as clientes iam até a minha casa e eu tive que abrir uma sala dentro da minha casa. Então... Só começa em casa, né, Mara? A Daisy também começou em casa. Olha que legal. Então, eu comecei em casa, então atendia. Só que, assim, estava pequeno, também tirava a nossa privacidade ali dentro de casa, eu casada. Isso você trabalhando no banco ainda? Isso, trabalhando. Então, eu senti a necessidade de alugar uma sala. Mas seria por horário agendado. Então, eu montei essa sala e comecei a atender as clientes no horário de almoço e no final do dia, né? E logo após, eu engravidei, né? Eu engravidei e continuei empreendendo.
Junto com a moda íntima, eu lembro que uma vez eu estava em São Paulo, fui fazer compra, e eu tinha levado meu irmão. E algo assim falava comigo que eu precisava colocar mais coisas ali para complementar. E aí eu lembro que o meu irmão falou assim, nossa, você sempre tá sempre cheia de acessórios, por que você não coloca acessórios? E eu lembrei que uma vez eu já tinha vendido acessórios. Eu vendi por 2 vezes acessórios. Na minha adolescência, né, eu vendia acessórios, pegava consignado de uma mulher ali da igreja, onde eu frequentava, e eu vendia acessórios. E eu também lembrei que quando eu vendia móveis em outra loja de móveis, eu vendia acessórios. E eu falei, ué, por que não voltar a vender acessórios? Então, eu coloquei ali junto com a moda íntima. Com o passar do tempo, eu fui vendo a necessidade, né, de sair ali da instituição financeira. E algo gritava dentro de mim assim, você precisa sair, você precisa sair. E eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou largar o meu serviço que tem algo fixo ali, que eu também amava fazer? E aí, com o passar do tempo, eu fui falando pro meu marido, olha, eu vou sair, né? Mas nesse período, meu marido trabalhava, né? E ele não era ainda o provedor lá de casa. Ele estudava para passar num concurso. Uhum. E ele sempre falava para mim, eu vou mudar a nossa vida, eu vou mudar a nossa história. E ele estudou por muitos anos. Então, eu esperei esses anos, né? Foram 4 ou 5 anos, acho que mais ou menos 5 anos, até ele assumir o concurso. E ele passou em quê? Hoje, ele é concursado do Tribunal de Justiça. Ah, que legal. Isso. Mas, ele trabalha até ali no fórum. Mas, ele já tinha passado em outros concursos, né? E ele sempre falava que ele iria mudar a nossa vida. Então, eu acreditava nele, eu acreditava que iria dar certo. Foram anos bem difíceis para nós, assim. Nós crescemos muito como esposa ali juntos. E quando ele passou, eu me senti mais segura, né? Porque ele é o provedor hoje da casa. E isso me deu um pouco de segurança, me deu total, na verdade, claro. para mim conseguir empreender mais tranquila. E nisso que você foi chegar nele para dizer, olha, eu quero empreender, chegou o momento, porque hoje você, né, consegue prover, isso já tinha acontecido de você passar num concurso, né? Isso. Eu passei no concurso da Caixa Econômica. Meu marido também passou. E, assim, é bem engraçada essa história, porque, na verdade, eu fui para acompanhá-lo. Como ele era concurseiro, ele falou, por que você não faz o concurso também? Peraí, ele se matando de estudar para passar e você foi acompanhar e passou. Isso. Na verdade, como eu trabalhava em instituição financeira, lá tem algumas provas, algumas certificações. Então, eu estudava mais ou menos os mesmos conteúdos para esse concurso. E aí ele falou, por que você não faz? Ele me explicou algumas coisas ali da banca e eu resolvi fazer o concurso. Mas eu não esperava passar num concurso, né? Quando saiu o resultado, eu era uma das últimas. Eu lembro que tinha 78 vagas, eu fui a 76. E aí eu pensava, não, gente, eu não vou ser chamada. Mas esse concurso demorou, inclusive, muitos anos para ser chamado. Eu casei com meu marido com a promessa que ele iria ser chamado. Eu ainda falei para ele, se você passar, a gente casa. E ele passou, só que eu não esperava que iria demorar tantos anos. E eu lembro que foi uma espera, assim... Eu sei, imagino. Mas você não, imagino, porque meu marido também passou e é uma demora para chamar. Isso, demora muito, mas esse demorou muitos anos. Demorou quase 5 anos. Nossa. E eu achei que eu ia casar... E já ia casar com eu também casei nessa expectativa. Mas aí, o que aconteceu? Demorou muito. Eu falei, eu não vou ser chamada. Ele foi chamado, né? Ele era eu não lembro qual a classificação agora, mas eu acredito que ele passou depois ali... O 12 colocado, eu não lembro. Nossa, mas passou bem. Ele foi chamado. E aí ficou, né? O tempo passando. Falei, não vou ser chamada. Mas aí começou a chamar muita gente, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Ele ainda trabalhou na Caixa. Ele entrou na Caixa. E aí, um dia, eu estava trabalhando e meu marido me falou, Rebeca, você vai ser convocada? Aí eu falei, e eu convocada? E eu fiquei muito feliz, muito feliz. E eu lembro que eu queria correr até atrás do carteiro, porque eu queria, meu Deus, cadê esses homens do correio? Eu preciso achar eles. E foi uma euforia. Eu fiquei muito feliz, né? Naquele primeiro momento,
o meu coração falava, será que eu assumo? Ai, mas será que eu quero? E no fundo, algo falava, você vai empreender. Eu falava, mas isso vai totalmente contra o que eu quero fazer hoje. Mas mesmo assim, deixei meu marido louco. Fizemos os exames. Eu lembro que uma moça me ligou e falou, Rebeca, cadê você? Tá todo mundo aqui em Cuiabá para fazer os exames. E eu não tinha olhado meu e-mail, eu estava em Tangará ainda. Eu liguei pro meu marido, falei, vamos para Cuiabá agora. Peguei minha filha pequena na creche. Minha filha tinha nascido, ela estava numa creche. E aí, peguei ela e nós fomos para Cuiabá para fazer os exames. Fiz todos os exames, tudo certo. Me mandaram um e-mail para assinar o contrato, que estava tudo certo. Então, eu já iria começar a trabalhar. Quando eles me mandaram esse e-mail, eu falei, mas para onde que eles vão me mandar? Porque quando você faz esses concursos, você não sabe para onde você vai. Verdade. Se eles tivessem me falado naquela época que seria para Tangará, talvez eu teria assumido. Mas você vai no escuro. Eles deixam aberto, eles não Deixem avisam. aberto, eles iriam avisar. Só que essa vaga era para Tangará. E eu não sabia. E eu falo que isso não é uma coincidência, não é. Eu acredito que Deus, ele fez com que eu não soubesse que seria a vaga para Tangará, porque ele sabia que eu iria assumir essa vaga para Tangará. Você ia abandonar um sonho, uma vozinha. Porque depois que tá ali, é tudo tão seguro, é tudo mais Isso, difícil ia você ser muito mais abandonar difícil. isso. Sim. Isso. E para mim, naquele momento, não seria para Tangará. Então, eu mandei um e-mail e disse que eu não iria assinar o contrato. Isso em Logo que ano? Ai, agora você Antes me da pegou, né? Marilena? Não, ela já... Antes da Marilena. Antes da Marilena. Antes eu trabalhava nessa instituição financeira ainda. Ah, você já tava... Sim, entendi. eu não tinha pedido demissão ainda. E aí, eu lembro que as pessoas que trabalhavam comigo ficam assim, você vai assumir? Assume, né? Mas todo mundo ficava meio assim, porque sabia que eu queria outra coisa. Então, eu mandei um e-mail e disse que eu não iria assumir aquele concurso, né? E eu falo que, assim, foi a maior decisão que eu já tomei na minha vida. Porque quando você entra no concurso federal, para você sair, é muito difícil. E assim, eu sei que dinheiro é bom, e eu também gosto de dinheiro, só que nós não podemos ser movidos pelo dinheiro. Que lindo, é O isso dinheiro, ele precisa ser uma consequência Exatamente. daquilo que você faz. Concordo. E se você faz com amor, com dedicação, o dinheiro, ele vai vir. Concordo. Só que empreender, o que acontece? Muitas vezes a gente fica meio insegura porque depende de você. E será que você está disposto mesmo a se dedicar pelo seu negócio? Dar 100%? Porque quando você tem um dinheiro ali fixo, é mais fácil, né? Você se dedicar. Mas algo falava para mim que eu iria empreender. E eu lembro Quando que... você fala assim que algo falava pra você que você ia empreender, você acredita que Deus, ele foi te direcionando? Você hoje, a gente vai chegar na parte que o seu negócio é um negócio consolidado. Você imagina que Deus foi te direcionando e você foi sensível de entender que era um mover? Eu creio muito em Deus. Eu creio que todas as pessoas que realmente creem em Deus, que tem Deus no seu coração, o Espírito Santo, ele te incomoda e ele fala com você. Então, eu creio que Deus, ele me direcionou a minha vida toda. Desde o meu casamento, não foi por acaso. Eu nunca fui uma pessoa que pensava assim, vou casar com qualquer pessoa. Não. O meu marido, ele é um escolhido de Deus. Porque eu orava pelas características que o meu marido tem hoje. Eu nunca esqueço uma pregação que eu fui, e nessa pregação, quem estava pregando era uma mulher, e ela falava, você quer casar? Então, você coloca exatamente o que você quer nas suas orações. E eu lembro que eu fazia as orações, e olhando para o meu esposo hoje, ele realmente tem tudo que eu orava. Então, eu acredito que Deus me direcionou. Que lindo. Né? Eu venho de um berço cristão. Né? Meu pai pastor, a minha mãe ali junto com ele. Por mais que meus pais se separaram, que foi um momento também difícil da minha vida, mas eu falo que eles me ensinaram o caminho até o Senhor. E depois eu fiz a minha parte, porque não adianta você nascer também no lar cristão, porque depois o que acontece? Você acaba, se você só se apegar naquilo que os seus pais falam para você, fica muito superficial. Você precisa ter as suas experiências com Deus. Você precisa buscar Deus. Você precisa ter intimidade com Deus para assim você escutar a voz do Senhor. Então eu creio sim que Deus, ele direcionou a minha vida. E quando eu fui para assinar esse contrato, eu lembro que eu não consegui.
Você não teve paz? Não, eu mandei um e-mail, meu marido falou, você está em paz com a sua decisão? E eu falei, sim, eu estou em paz com a minha decisão. Então, eu mandei o e-mail e renunciei tudo. E aí, começou uma nova fase, né? Eu lembro que na primeira semana foi meio estranho. Eu falei, gente, eu tomei a maior decisão da minha vida. Realmente, para mim, era a maior decisão. E logo depois, né, eu falei para o meu marido, agora eu vou sair do meu serviço e vou empreender. Eu já tinha aquela sala lá que eu vendia moda íntima. E aí, eu decidi abrir uma loja de acessórios junto com uma amiga de trabalho. Tá, então você toma a decisão de sair do seu... Não só de renunciar o concurso, mas também de sair do emprego que você estava. Sim. Nessa cooperativa de crédito, né? E aí, então, vai surgir a Marilena. Como que é, então, esse surgimento da Marilena? Então, mais uma vez, entra Deus me direcionando, porque na minha cabeça eu achava que eu iria abrir algo maior no ramo de moda íntima. Mas lá dentro, né, como eu já estava vendendo os acessórios, no meu serviço eu conheci a minha ex-sócia, né? E ela também vendia acessórios. E a gente conversando, a gente fez bastante trocas. Então, eu decidi abrir uma loja só de acessórios. E no primeiro momento eu iria ficar com a sala de moda íntima, atendendo por horário agendado, e abrir em horário comercial uma loja física de acessórios. Né? Então, eu pedi demissão do meu serviço logo depois. Né? Tive que pedir demissão porque eles não me mandaram embora e eu precisava empreender. E naquele momento a única saída que eu tinha era pedir demissão. Então, eu pedi demissão e aí foi quando surgiu a Marilena Acessórios. Gente, eu só fico pensando em renunciar a um concurso federal. Pra Mara isso é normal, porque ela renunciou também em concurso. Passou em 4 concursos, renunciou todos, né? Nem chegou a assumir para empreender. E eu acho lindo essa conexão com Deus que as empreendedoras têm. Se a gente vai conversar com elas, fala assim, gente, Deus me direcionou desde o início. A Mara também, né? Deus muito direção. vai direcionando. Eu acho que tem coisas assim que parece que assim, só você tá vendo. Ninguém mais tá vendo o que você tá vendo, né? Sim. Porque essa vozinha que tá falando com você, vai lá, faça, tenha coragem, né? De onde vem a coragem? Porque você não sabe onde você vai chegar. Você não sabe se aquilo que você planeja, que você sonha, vai dar certo. Então, é realmente colocar o pé esperando que Deus coloque o chão, né? É lindo. E a palavra de Deus fala que a gente anda por fé e não por vista. Exatamente. Por fé, eu vou e Deus dá o chão. Por vista, eu quero ver o chão e depois eu vou. E o empreendedor não tem como ver o chão. Não tem como. Não tem como. Porque você tem que construir esse chão com a ajuda de Deus e com muito trabalho, né? Sim. Que lindo. Eu falo que a gente tem que pular sem ver o chão. Mas o chão é o Senhor que coloca. Isso se chama fé. Que então, lindo. A fé, ela move tudo. Move as montanhas. Mas sem ação... A fé não é você olhar e saber já o que está acontecendo. É você ver e acreditar que vai acontecer. Então, quando você decide algo na sua vida, você precisa pular e ter a certeza que o Senhor vai colocar um chão para você pisar. Lindo. Ai, eu choro. Ai, que lindo. Que lindo. E aí nasce a Marilena. A Marilena tá com quantos anos hoje? Vai fazer 4 anos. 4 anos. E hoje você domina mais no digital ali. Você veio da loja física e hoje traz mais, exporta para outros estados. Eu falo que a Marilena começou ali pequenininha. Eu ainda tô ali, gente, sabe? É uma criança que começa engatinhando, aí vai ficando adolescente e depois se torna adulta. Eu ainda estou ali entrando na adolescência. Eu tenho muito para aprender ainda. Mas no começo foi muito difícil. E quando eu falo de fé, é sobre isso. Eu acreditava que iria dar certo. Acreditava. Só que teve alguns momentos que eu pensava, meu Deus, me ajuda, porque não foi fácil. Não é? Os 2 primeiros anos, talvez eu fale isso para poucas pessoas, mas eu fiquei sem salário. Eu investia tudo na loja. E uma loja física, ela tem custo, tem suas despesas. Sim. E eu olhava para aquilo e falava, gente, eu larguei tudo que eu tinha. Estava ali todo mês e agora eu não tenho nada. Nossa. E algo falava dentro de mim, vai dar certo, continua. E eu senti a necessidade, nesse período, de estudar, né? Estudar, de ter mais conhecimento.
né? Eu acredito muito nessa questão de temperamento. Eu sou sanguínea. Eu sou colérica. Ai, ó. Eu sou colérica também. 2 coléricas, ai meu Deus. E a sanguínea, assim, a gente começa algo e não termina. A gente, às vezes, tem uma preguiça. Eu nem gosto de falar preguiça, mas, às vezes, a gente quer fazer algo e a gente deixa para lá, sabe? A gente vive muito de momento, mas eu senti a necessidade de me conhecer. E você ter seu temperamento não quer dizer que você vai ser daquele jeito. Você tem, sim, o seu temperamento, mas você se conhecer faz você olhar e falar, não, eu preciso mudar isso, eu preciso avançar. Se eu sei que eu não termino algo, eu preciso olhar e falar, olha, Rebeca, você é sanguínea, mas você precisa terminar algo. Sim, inclusive eu trabalho com isso nas mentorias, que eu trabalho com gestão e desenvolvimento de pessoas e não existe uma verdade absoluta a seu respeito. Aquilo é um mapa, é um norte que você tem de, ok, o que eu preciso desenvolver então? Meus potenciais são esses, minhas maiores habilidades são essas, mas minhas fraquezas são essas aqui, eu preciso desenvolvê-las. Sim. Não tem uma verdade absoluta. Eu sou assim, nasci assim, né? Que nem você falou, é olhar para aquilo ali não como uma sentença. Isso. Né? Eu sou assim, pá, não adianta para mim. Não, eu sou assim, vamos aceitar que você é assim. Funciona assim. Então, não cabe esse funcionamento para o que eu quero para minha vida. Então, o que eu preciso mudar? Eu sei que vai ser difícil. Para mim, talvez, para outra pessoa é outra dificuldade. Mas para mim é aquela, eu aceito e agora eu faço uma escolha de não deixar aquilo ali, né, me acorrentar e me distanciar cada vez mais do meu sonho, né? Isso mesmo. E aí eu senti a necessidade de ter mais conhecimento, né? E eu comecei a estudar. Eu falava pro meu marido, tá? Estudar, porque eu achava que ele era o mais inteligente da casa. Então eu falava, olha, estuda isso pra mim, que eu vi que é bom pro meu negócio. Faço com o Rafael. Olha, não, você precisa me ajudar nisso, porque, nossa, eu não me encaixo nessa área, eu não vou conseguir aprender. E ele até estudava, ele acreditava no que eu estava falando, estudava, nossa, e ele é muito inteligente. E ele realmente fazia as coisas assim acontecerem. Tudo que eu passava para ele ia lá, estudava, falava, nossa, isso aqui realmente vai dar certo. Só que com o tempo, né, meu marido tem outro trabalho, não tem como ele ficar ali se dedicando ao meu trabalho. Eu vi a necessidade de estudar. Foi quando eu estudei sobre tráfego pago, né? Então, eu comecei a olhar para as redes sociais de forma diferente. E pensei, preciso estudar isso, porque se meu marido um dia não puder me ajudar, como eu vou fazer no meu negócio? E aí, eu fui estudando. Fiz alguns cursos, fiz pela metade, a sanguínea. Teve alguns que eu terminava, ficava muito assim com dúvida. E eu decidi ir para a prática. Comecei a ir fazendo as campanhas. Para quem não sabe, tráfego pago, você investe dinheiro, né, na plataforma, seja ali no Instagram ou lá dentro do gerenciador de anúncio, que está ligado ao Facebook, e você direciona para o seu público certo. Então, eu comecei a subir as próprias campanhas. Falei, olha, para o meu marido, deixa que agora eu vou subir as campanhas. E eu percebi que comigo estava dando mais certo. Eu falei, uai, gente, mas ele é o mais inteligente, né? Mas eu percebi que eu conhecia o meu seu público, negócio. eu conhecia o meu negócio. E aí, despertou em mim a vontade de estudar. Eu comecei a estudar, olhava para as métricas de forma diferente. Então, eu olhava e pensava, olha, isso aqui talvez não vai dar certo. Não, isso daqui a gente pode testar de uma outra forma. Eu fui fazendo testes, até que eu comecei a realmente ver resultado. Vinha pessoas, eu vi passou assim na minha tela do telefone a divulgação da sua loja. Aí eu, é? Olha, tá dando certo, vou rodar outra campanha. Isso aqui dentro de Tangará. E aí eu senti a necessidade, eu falei, será que eu quero ser uma loja aqui dentro de Tangará conhecida? Eu parei assim por um momento e falei, sim, eu quero, mas eu também quero que outras mulheres conheçam a Marilena. E foi quando eu comecei a fazer tráfego para outras cidades, a gente hoje envia para outros estados. E foi quando despertou também a minha vontade de trabalhar com consultorias de tráfego pago. Então, esse ano de 2025, eu ajudei outras mulheres, né? Eu peguei o meu conhecimento, que eu falo que está ligado ao meu propósito. E hoje, eu não faço nada que não esteja ligado ao meu propósito. Eu digo muitos nãos. Eu não vou em alguns lugares, não aceito algumas propostas, não sento em algumas mesas, porque hoje eu acredito que o meu propósito está ligado com aquilo que eu faço. Eu acho isso sensacional. Nem toda porta que abre para você entrar.
E hoje eu falo que pra Mara, que é uma dificuldade pra mim também, que tô começando a empreender, as pessoas acharem... A gente precisa ser sociável, estar em alguns lugares, mas eu também não quero estar em todos os lugares. Entende? Meu trabalho é uma forma... Eu trabalho com mentoria de pessoas, mas principalmente com mulheres. E não é toda porta que abre que é pra eu estar lá, não é toda mesa que me convida que é pra sentar. Eu quero propósito, sabe? E para o que a gente trabalha, a gente tem que estar sendo visto. Mas a gente sempre conversa sobre isso. A gente quer ser visto da forma certa. Não ser visto só por ser visto, sabe? Sim. E essa questão de estar ligado ao meu propósito, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer muitas coisas, né? Tá ligado também ao meu temperamento. Eu gosto de estar com muitas pessoas, estar em todos os lugares, aceitar tudo que me propõe. Mas eu também, me conhecendo, percebi que nem tudo me cabia, nem tudo estava ligado ao meu propósito. Então, eu não poderia fazer tudo. Hoje eu sou mãe, ainda sou dona de casa, sou esposa, não tem como eu fazer tudo, né? E a minha maior missão não é empreender, é ser mãe e ali na minha casa. Começa dentro da minha casa. Então, eu tive que fazer o quê? Conciliar a minha função de mãe, a minha função ali de empreendedora, de esposa, porque eu sou uma só. Não adianta falar que eu sou uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, uma pessoa aqui. Não, eu sou uma só. O que é diferente é porque eu vou estar nessas áreas da minha vida atuando de formas diferentes, né? Claro, é. Então, essa questão do propósito, eu acredito que está muito ligado com as consultorias de tráfego pago, porque eu comecei a ajudar outras pessoas e isso é o que me move, sabe? Nós começamos a estudar, você vai estudar sobre pessoas que enriqueceram, que prosperaram muito. Um dos princípios da prosperidade é você ajudar o outro. É você servir ao outro. É você ser útil para o outro. Então, tudo que a gente vai olhar de prosperidade, de princípios a serem aplicados na vida de pessoas que são realmente prósperas. A gente tá falando de dinheiro, gente. Porque dinheiro é bom, mas Sim. é só dinheiro. A gente tá falando de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. O primeiro princípio é: o que eu posso criar que pode impactar positivamente a vida do outro? Então, para mim que trabalhava com área de venda, era uma forma do produto ajudar a necessidade daquela pessoa. Eu não gosto muito do vendedor que fala, eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que vender, e fica desesperado para vender. A venda não vai acontecer. Você precisa focar em como que eu posso ajudar o outro. Como? Através do seu trabalho na clínica. Não. Como que você ajuda tantas crianças? Tudo que você faz que ajuda o outro, que impacta positivamente na vida do outro, te prospera. Isso é real. É real. Eu tava falando hoje isso com um amigo, que eu ajudei ele muito, muito, muito mesmo. Tô falando aqui só como um exemplo, porque eu não gosto de ficar falando o que eu fiz e o que eu não fiz. Não é sobre isso. Só que tem muito a ver com o assunto, né? E ele falou uma coisa, ele tá em outro momento da vida dele, assim, ele fez uma virada e eu fiquei muito feliz ontem encontrei ele, vi esse brilho, né? Aí eu falei, deixa eu mandar uma mensagem pra ele, porque a gente se encontrou muito rápido e não deu tempo de eu expressar assim, a alegria que eu tava sentindo em vê-lo daquela forma, né? Aí eu mandei mensagem pra ele hoje, amigo, eu tô muito feliz, né? Que deu pra ver que você tá bem, que tá brilhando ali o que você precisava, né? Em todos os sentidos. Aí ele me mandou um monte de áudio, só mandei isso, né? Aí ele... Só pra ele saber que eu fiquei feliz, né? Que tá notável o brilho ali dele tá realizando um sonho, que tá indo pra outra etapa profissional, também na vida pessoal. E aí ele mandou um monte de áudio me agradecendo tudo que eu fiz, porque realmente eu ajudei ele muito mesmo, assim, né? Só que, assim, não era sobre isso o assunto, né? E aí ele falou, você me faz chorar, que não sei o quê. Aí daqui a pouco eu que tava, né? Nossa, aí ele falou uma coisa que assim, nossa, eu já ganhei o dia. Ganhei o dia, porque é sobre isso. Ele falou que como ele me via como uma pessoa que não é egoísta, que eu quero estar bem, mas que eu consiga ajudar outras pessoas a ficarem bem, sabe? E que eu tinha ajudado muito, que ele não estaria hoje onde ele tá, se não fosse por mim. E eu fiquei assim, poxa, é isso, sabe? É sobre isso. Servir o outro. É sobre isso. E é aquela frase que eu vi, até comentei esses dias, que eu vi daquela psicóloga que tá super famosa, Andrea Vermont, acho que é o nome dela. Maravilhosa. Que ela falou assim, o vídeo ela fala, quem vence se eu venço? Nossa, Uau, eu acho sensacional. E assim, é sobre isso. Até, às vezes, a minha mãe não entende as minhas ambições, né? A minha mãe é muito simples, assim, e aí eu falo muito, é sobre isso. Às vezes eu me pergunto, por que eu quero tanto? Porque às vezes não preciso de tudo isso. Mas não é só sobre mim. É sobre o impacto que você gera. Eu sou um canal, sabe? E ele usou até essa palavra, esse meu amigo.
você é um canal de bênçãos na minha vida. Eu falei, poxa, não tem elogio melhor pra pessoa receber. Não tem, porque assim, você vê que a sua vida... ela útil, sabe? A gente não tá passando aqui... Porque tanta pessoa passa e deixa tanto rastro ruim também. Tem gente que não faz nada, e tem gente que deixa rastros ruins. Então, assim, é muito, assim, gratificante você saber que você tá mudando a história das pessoas. É incrível. Às vezes as pessoas não têm a consciência de quanto isso é bom. E não é sobre daí ego, é sobre... Na hora que eu vi isso, eu falei, é isso, Deus, continua me usando como canal de bênçãos, eu quero. Às vezes a gente até tem que pagar um preço pra isso, não é fácil estar ali pelas pessoas. É caro o preço, mas eu falo, é sobre isso, eu sei que Deus me quer fazendo isso, então é isso aí, Deus me usa pra isso. Ai, que lindo. E é esse tipo de mulher que a gente quer se conectar, sabe? Porque assim... eu achei muito lindo o que você falou. Olha, eu sou empresária, eu tenho meu negócio, eu sou isso, mas eu sou mãe, e tudo começa na casa, na nossa família. E nós vemos mulheres conquistando o mundo com as famílias falidas, emocionalmente, espiritualmente. E o nosso papel, pelo menos nós acreditamos enquanto cristãs nisso, que o nosso papel é suprir o nosso lar. Olha, 2025, Deus tem falado muito comigo sobre o papel da mulher. Muito mesmo. É algo assim que me marcou em 2025. Eu falo que 2025 eu tenho me conhecido muito, mas também tenho aprendido, né? E também tenho olhado para o meu lado que eu preciso mudar e falando, Rebeca, você precisa melhorar aqui. E o que me pegava muito quando eu comecei a empreender é a questão de ser mãe. Porque eu sempre falo que eu nasci para ser mãe. E muitas vezes a sociedade, ela impõe um padrão de mulher. E não existe um padrão de mulher. O que existe são mulheres que decidiram fazer o seu propósito acontecer, sendo mães, esposa, mas ela nasceu dona pra isso? de casa Não. E serva de Deus. É verdade. Então, isso me chocava muito. Porque eu pensava assim, tô aqui empreendendo e minha filha tá lá em casa, eu tô fazendo live. Eu podia estar lá em casa. Nossa, mas eu não sou uma boa mãe. Ai, nossa, mas eu não tô sendo boa esposa, eu podia estar com meu... E começa aquela culpa. E em 2025, Deus começou a falar comigo. Que lindo. Que Deus queria que eu empreendesse e ajudasse outras pessoas. Mas não era porque eu estava fazendo isso que eu seria uma mãe ruim. E a mãe se coloca numa posição, muitas vezes, que não é aquilo que Deus vê. Mas que a sociedade... prega como padrão. Tem se falado muito sobre as mulheres que trabalham fora, né? Que agora, por mais que o homem seja o provedor da casa, mulheres não precisam trabalhar. Mas, e se Deus te chamou para algo maior? Eu comecei a falar, Deus, por que eu tô querendo tanto empreender, sendo que meu marido hoje é o provedor? Mas algo me falava, eu te escolhi, eu te chamei. Então... eu estou na minha casa, exercendo a minha função de mãe, minha missão. Estou em casa, cuidando do meu lar. Estou cuidando do meu marido, sendo esposa. Estou ali, sendo a Rebeca que Deus me chamou. E no meu negócio, eu estou sendo a dona da Marilena. Que lindo. Então, a gente precisa olhar para nós e falar o que Deus me chamou para fazer. O que Deus quer que eu faça. Sim. Porque se você sempre se culpar, você vai ficar assim, ó, rodando, e você nunca vai conseguir responder nada. Eu tô culpado porque eu tô aqui trabalhando, mas eu podia estar em casa. Aí, quando eu tô em casa, eu podia estar no meu negócio. Aí, fica aquela briga com você mesmo. Mas eu não sei se vocês observaram, assim... não sei se às vezes eu acompanho muito isso e vem muito desse conteúdo pra mim. Está havendo um despertar espiritual da parte das mulheres. Eu também acho que vocês notam isso? Eu também tô vendo muito. De não só... de serem mães, donas de casa, sabe? Despertando pra essência da mulher. Eu, pelo menos, observo esse mover que antes parece que não existia muito. É tão grande esse mover esse ano... que parece que aconteceu muito também, esses mover sobre a feminilidade, esse equilíbrio, porque às vezes a gente vem assim... vem a culpa de estar lá fora, aí você quer ficar muito lá dentro. Aí daqui a pouco você tá muito lá dentro e fala, não, mas não tô completa também. Não é sobre isso, né? E aí você tem que chegar num acordo ali, né? De vários papéis que você tem para desempenhar e que você não tem... o seu propósito não está em um único lugar, né? E não só, por exemplo, só dentro de casa. Pode ser que tenha algumas mulheres que sim, que o propósito dela esteja só ali dentro, mas não é regra, né? Tem mulheres que o propósito dela tá ali fora também.
E tá tão real esse despertar esse ano que a moda foi influenciada. Neste ano, podem Verdade. reparar. Eu vi sobre isso, vídeos sobre isso, né? Eu acompanho a Ianca fala muito sobre isso. Que voltou muito o uso dos vestidos, o uso dos vestidos mais femininos, mais floridos, aquele estilo mais camponesa. Por quê? O resgate da feminilidade. Por quê? Porque as mulheres começaram, na mente das mulheres, esse resgate. Então, a moda, ela vem e dá o que a mulher... esse mover que a mulher tá tendo nesse momento. Então, é tão real que... E acredito que esse ano, pelo que eu dei uma olhada também, vai continuar nessa tendência desse resgate do E não feminino. parece ser um mover natural. Parece ser espiritual. Né? Sim. De Deus resgatando a identidade das suas filhas. É porque eu acho que as mulheres estão ficando tão doentes... Isso é verdade. Exatamente. mentalmente, por estar desconectada da sua essência, da sua feminilidade, da sua autenticidade, que eu acho que o adoecimento de muitas mulheres, que a gente tá vendo isso acontecer, a gente tá começando a olhar, peraí, vamos aqui pra dentro agora, vamos olhar aqui pra dentro e entender tudo isso e se colocar nos lugares certos e resgatar o que precisa ser resgatado, que ficou perdido. Que lindo. E hoje você tem despertado para isso também, né? Esse ano foi um ano que Deus foi trazendo isso ao seu coração. De não só a mulher, a Rebeca empreendedora, não dando sucesso super lá fora. Não, eu quero dar certo aqui dentro também, da minha família, do meu lar. Sim, por muito tempo eu me culpei por ser mãe, empreendedora, dona de casa, servir na igreja. Eu me culpava, porque eu achava que eu estava sobrecarregada, mas eu estava feliz em todas as áreas. Eu não estou falando da mulher que está sobrecarregada, porque tem mulher que está sobrecarregada e precisa, sim, largar alguma coisa. Mas eu estava feliz em todas as áreas. E eu pensava, gente, por quê? Que às vezes eu me sentia assim, sabe? Querendo me encaixar. E aí eu percebi que, na verdade, era eu voltando a olhar para aquilo que Deus me chamou. Deus me chamou para empreender, Deus me chamou para ser dona de casa, Deus me chamou para ser a mãe, a esposa ali em casa. Então, assim, a mulher, ela precisa saber o que ela quer e aquilo que Deus chamou ela para fazer. Se Deus chamou a mulher para ficar em casa, estar ali cuidando do seu lar e não trabalhar fora, não trabalhe fora. Porque não foi aquilo que Deus te chamou. Supra o seu lar. Supra 100% ali, fique ali. Fique ali fazendo a vontade de Deus. Mas se Deus te chamou para você empreender ou para você trabalhar em algum outro lugar, exercer a sua profissão, escute a voz de Deus. Porque hoje em dia se fala muito sobre feminismo, né? E aí as pessoas confundiram muitas coisas, confundiram tudo. Eu falo que as pessoas estão muito confusas sobre o feminismo e sobre aquilo, o papel da mulher. Por quê? Porque hoje a mulher, ela pode ser forte, mas ela também pode ser uma pessoa gentil. Feminina. Exatamente. Ela pode estar lá trabalhando lá fora e em casa ser a do lar. A que cuida, a que traz paz, a que tem sabedoria, né? Então, assim, as pessoas confundiram muitas coisas. E eu até vi uma postagem essa semana, não olhe para o padrão da sociedade. Não existe padrão. Existe o que Deus quer de você. Inclusive, você falando de padrão, eu saí da minha carreira e quis abrir o meu negócio como autônoma. Meu sonho sempre foi trabalhar com pessoas, mas quando eu saí da empresa que eu trabalhava, tinha uma estabilidade lá e o Rafael falava assim pra mim, meu marido, ele falava assim, mas você tá tão bem ali, né? Você vai trocar o certo pelo duvidoso. Não, mas se você quiser ir, eu te apoio. E nessa eu fui. E deu muito certo. E uma das conversas que nós tivemos foi, meu amor, eu não quero... nós estamos nos preparando para ser pais. Eu não quero passar o dia inteiro fora de casa, chegar em casa e não ter tempo para brincar com os meus filhos. Eu não quero deixar os meus filhos o dia inteiro na creche. Porque tem pessoas que vão olhar assim, mas se você trabalhar, é só deixar na creche. Não é só. É uma vida. É o seu filho, é o seu bem mais precioso. E aí, o que acontece? A criança cresce sem conexão com os pais, viram adolescentes. Na adolescência, eles se rebelam com os pais, porque eles estão começando a se entender enquanto seres individuais. Aí os pais olham para os filhos e falam o quê? Olha lá, é rebelde, não me escuta. Mas você não criou essa conexão com o seu filho. Na infância, que era o tempo, era o terreno fértil para isso acontecer. Na verdade, meu marido sempre fala que nós não estamos criando os nossos filhos, nós estamos treinando Ai, que uma lindo. criança para o futuro.
E treinar exige. Exige. Da pessoa adulta, exige da mãe e do pai. Então, igual eu falo, por isso que às vezes a gente fica tão assim com aquela culpa, porque a gente quer estar ali com a criança 100%. Você não precisa estar 100% com a criança. Quando você estiver... Esteja 100%. Você precisa estar ali 100% e treinando essa criança. Que lindo. Porque não adianta você estar em casa, eu fico em casa, mas eu estou o tempo todo fazendo serviço. E olha que eu sou louca de serviço de casa. Mas, assim, estar ali só fazendo serviço. Presente mesmo. Celular, nunca brinca com a sua criança. Sua criança não sabe nem o que é um esconde-esconde com você. Não sabe o que é jogar algo na mesa em família. Então, assim, não é uma questão de estar 100% em casa. E as mulheres têm se culpado muito, porque as mulheres que saem para trabalhar, elas se sentem culpadas porque não estão ali. E não conseguem. E você não precisa estar 100%. O que você precisa... É quando você que você esteja 100%. E você separar também um tempo com essa criança. Sim. Porque se a maioria dos serviços você não trabalha no domingo, vamos pegar uma mulher que trabalha a semana toda. Ela decidiu ser mãe. Ou se aconteceu, ela é mãe. No domingo, ela faz o quê? Ela quer dormir até 11 horas? Isso não... Você não está treinando uma criança. Então, assim, eu acredito que existe, sim, formas de você treinar uma criança e estar presente. Prepará-la para o futuro. Prepará-la, estar ali. Ensinar ter conexão valores. com o seu filho. Porque daí ela vai pro colégio, aí no colégio tem amiguinho, tem outras coisas. Se ela não tá consolidada, se aquilo não tá enraizado no coraçãozinho dela... Você perde o seu filho. Emocionalmente. Exatamente. Na mesma casa, no mesmo lar, mas emocionalmente não tem conexão. Exatamente. E aí, a questão das consultorias de tráfego pago, entra muito isso também, porque eu atendo as empreendedoras que são mães. Então, a gente acaba conversando, eu até brinco, quando eu atendo uma mulher, a gente acaba conversando até demais na consultoria, porque vai além do tráfego pago, né? Você acaba se conectando de uma forma emocional mesmo. Se conectando com outras mulheres. Aí, nesse final de ano, eu falei, olha, eu vou dar um tempo para as consultorias para voltar ano que vem, porque esse final de ano me exige mais na loja. Então, eu preciso dar uma pausa, porque eu também não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, eu volto em 2026. E eu sempre falo que a Marilena, ela não vende acessórios, ela só realça a beleza da mulher. Isso. Porque, querendo ou não, cada mulher tem uma beleza, sim, é única. Deus deu uma beleza única. Ai, mas eu não me sinto bonita. Mas então, por que você não se sente bonita? É algo lá dentro, a gente precisa tratar algo lá dentro. Mas quando você coloca um acessório, sim, você está se olhando com amor. Você está dando importância para aquilo que Deus fez, que é o seu corpo. Sim. Esse ano mesmo, eu emagreci 16 quilos. E eu tinha me perdido um pouco com essa questão de corpo, sabe? Eu ainda tenho uma meta bem arrojada para conseguir. Temos. Todos nós. Nós estamos na dietinha Mas também. Mas sabe que eu percebi? Que a gente, às vezes, se desconecta um pouco com o nosso corpo. Sim, sim. Nós somos corpo, alma e espírito. Não adianta só você investir no seu espiritual. É tudo, é um conjunto. A sua alma são suas emoções. E como você está cuidando das suas emoções? E o seu corpo? Então, eu falo que a Marilena, quando você coloca um acessório, você está dando importância para o seu corpo e olhando assim, se olhando com amor. Porque muda tudo. Você se olha e fala, nossa, eu estou mais bonita, né? Eu estou aqui. Nossa, olha como eu fico mais bonita de acessórios. Então, a Marilena vem disso. E todas as vezes que não estava, assim, muito legal, sabe? Teve meses muito difíceis, meses que eu realmente pensei que não iria dar certo. Meses que eu olhava e pensava, meu Deus, me ajuda. E muitas vezes eu orei sozinha atrás do balcão, pedindo para uma cliente entrar na loja. E quando eu orava, a cliente aparecia. Ai, que lindo. Deus é o melhor sócio. É aquele E assim, depois que a gente terminou a sociedade, sou muito grata à minha ex-sócia, né? Que me acompanhou por um período, mas a gente decidiu seguir caminhos diferentes. Quando eu fiquei sozinha, que eu comecei a estudar, comecei a me desenvolver, eu comecei a ver também que eu precisava me conhecer mais, eu precisava me conectar comigo mais, eu precisava de Deus mais. Então, gente, eu orei muito naquela loja e eu passei por momentos muito difíceis. Trabalhando com a Marilena, trabalhando com acessórios, exportando acessórios da Marilena para outros estados. Quais estados vocês já exportaram? Ai, a gente já mandou para Minas, para Bahia, para São Paulo. Olha, gente, do Mato Paraná. Grosso. Você não pensa. E isso não é meu foco, tá? Eu falo que a Marilena tá tomando outro rumo. O meu foco sempre foi
foi as cidades do Mato Grosso. Mas tá tomando uma proporção que toda vez que eu tô fazendo live aparece: oi, você envia aqui pra Bahia, pra tal cidade? Aí eu olho e falo: gente, mas como que essa pessoa veio parar na live? Mas a verdade, esse é o poder do tráfego pago. Que legal. Eu não direciono para essas cidades, mas eu crio alguns públicos. Tem algumas estratégias ali dentro que eu crio alguns públicos. E essa pessoa tá dentro desse público. Então, acaba que atinge ela também. E, cara, eu olho para isso e eu falo: gente, aonde que a Marilena vai chegar? Porque vai crescendo, e esse ano de 2025, eu até brinco com meu marido: gente, eu preciso de pessoas, que não dá mais para a gente crescer. A gente cresceu com 2 pessoas. Agora, a gente precisa de mais Pra pessoas. poder crescer mais. Para crescer mais, porque eu preciso de gente atendendo no online, atendendo às vezes na loja, nas lives. Ontem mesmo eu fiquei até 00:30 fazendo live. Então, a live é cansativa. Não tem como eu estar na live amanhã cedo, eu estar lá na loja e ficar o tempo todo ali. Não. Hoje de manhã eu estava em casa. Então, hoje de manhã eu estava com as minhas filhas, fiz almoço, dei banho, cuidei ali da casa. E agora de tarde, que elas estão na escola, eu faço o quê? Vou trabalhar. Não tem como eu também estar trabalhando 24 horas. Eu preciso de pessoas. Então, depois que passou o tempo difícil, porque todo negócio que começa, principalmente se ela começa sem dinheiro, sem capital de giro, começa só na raça. Esse negócio, eu vou começar que sou uma pessoa determinada. Gente, não vai ser um mar de rosas, vai ser muito difícil. Então, até chegar nesse ano, no 3º ano que as coisas estão começando, vocês ainda vão ouvir falar muito da Marilena. Eu creio muito. Eu acredito também. Eu creio muito. Só se Deus falar comigo que não é mais o meu lugar. Que eu também não tenho esse negócio: eu tô agora na Marilena, e agora eu vou ficar a vida toda aqui. Não, se Deus mandar eu parar, eu vou parar. Se Deus te falar direcionar para hoje, outro lugar, falar tá hoje indo. comigo: Rebeca, hoje entrega a Marilena, hoje é esse outro caminho. Eu também não tenho nenhum problema com isso. É porque não tem esse apego, né? Apego Não é sobre a algo, não é sobre algo. É sobre estar o bem. propósito que tem por trás de tudo, né? Exatamente. E eu falo que a Marilena não é o meu propósito. Ele está ligado com o meu propósito. Então, assim, Ele eu te sou conecta, médico. né? Eu sou médico. Eu tô ali, esse é meu propósito de vida. Não. Você está exercendo aquilo que Deus te chamou, mas aquilo te liga ao seu propósito, que é ajudar pessoas, transformar a vida das pessoas. E quando eu estou ali na Marilena, já aconteceu várias vezes, da mulher entrar de um jeito e sair de outra forma. Eu ter, assim, que orar mesmo, a gente orar e a gente em conversa ali, a gente declarar coisas boas na vida dessa mulher, porque eu tô ali, não é só como dona da Marilena, eu estou ali também servindo a Deus. Eu sirvo a Deus não é só na igreja. É outros... isso, gente. Sobre ser cristão, igreja é um lugar para você se reunir. Isso. As pessoas pensam Servir mesmo é lá fora, no seu servir dia a lá dia. fora. Exatamente. É na sua clínica, no é na sua loja, é eu com o meu trabalho. É lá fora, porque é lá fora que você vai pra guerra. Exatamente. Lá é a vida real, né? É. E a Marilena, assim, ela tem me transformado numa mulher melhor, numa mãe, numa esposa. A Marilena me trouxe, assim, uma visão totalmente diferente. Assim como minha filha. Eu falo que o nascimento da minha primeira filha foi um marco na minha vida. Quando eu vi ela, quando, assim, eu passei alguns meses, eu fico até emocionada de falar isso, porque foi nesse momento, assim, que eu olhei para minha filha e nasceu a mãe Rebeca, nasceu, sabe? Eu nasci de novo. Nasce um bebê, nasce uma mãe. Eu nasci louco. de novo. E na Marilena eu tô me redescobrindo uma mulher nova, mais forte, feliz, realizada. Por muito tempo eu me questionei muito e Deus usa pessoas para me lembrar do meu propósito. Quando eu tô desanimada, eu falo que até isso Deus é especialista em fazer comigo. Eu nunca fui de ficar recebendo palavras assim, de pessoas, sabe? Eu também não sou, não, raramente. Mas agora, parece que Deus tem me lembrado. Olha que lindo, cuidado e, do assim, Senhor. Até aconteceu agora, esse tempo atrás, que eu tava me questionando muito. Falando, será que é isso mesmo? Será? Aquele momento, assim, que você tá mais para baixo. E eu falei, Deus, seja específico comigo. Eu preciso que o Senhor seja específico. Eu sei que o Senhor sempre fala comigo, eu tenho intimidade com Deus, estou ali lendo a Bíblia, orando e tal, mas eu queria uma resposta. E, sabe, Deus é tão específico comigo que usou uma pessoa. Eu lembro que eu entrei num lugar e falei, Deus, usa aquela pessoa ali para falar comigo. E, gente, poderia não ter acontecido nada.
E não aconteceu nada naquele dia. E eu lembro que no outro dia, essa pessoa veio até mim e disse: ontem eu estava muito incomodada em falar com você, mas eu não consegui. E hoje eu venho te falar isso, e exatamente a resposta que eu precisava. Ai, que lindo. Ela foi tão específica naquilo que ela disse, que ela usou a sua área profissional. Tem a ver com a Rebeca. A Rebeca está aí, você é uma só. E Que você vai lindo. conseguir, você vai chegar onde você... E foi falando, sabe? Reafirmando. Então, todas as vezes que eu me sinto desanimada ali na Marilena, eu penso, por que eu tô aqui? Qual é o meu propósito? Está ligado ao meu propósito? Então, vamos continuar. Vamos continuar. Então, hoje, eu já sei o que está dando certo. Hoje, eu direcionei para as lives e foco nas vendas online, no WhatsApp. A gente tinha até um site, né? E agora a gente vai lançar algo novo no mercado, algo que eu criei, algo que eu acredito que é único para as mulheres. Que legal. Algo muito inédito, Legal. assim. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas é algo que eu criei, assim, por muito tempo. E todas as mulheres do Brasil vai conseguir, assim, acessar isso que eu fiz. Uau. Então, a Marilena me levou a me conhecer, a criar coisas novas, me conectou com mulheres. Eu até falo, se as minhas clientes assistirem esse podcast, saibam que vocês são mulheres abençoadas. Eu não falo que elas são simplesmente clientes, elas são mulheres abençoadas que abençoam a minha vida. E eu recebo diariamente mensagens das minhas clientes. Ontem mesmo eu recebi um áudio de 1 minuto dela falando assim: olha, eu já comprei muito com você. Eu comprei para enviar para outro estado. Ela é aqui do Mato Grosso, de outra cidade. E eu comprei de você para mandar para outro estado de presente de Natal. E eu quero dizer que o seu negócio é abençoado. Eu sinto. Aí eu falei, gente, olha a diferença. E esses dias também recebi um áudio que me marcou muito, muito. Eu tenho ele aqui no meu celular, eu sempre escuto ele. Que ela fala bem assim, no áudio me mandou no Instagram. Eu não sei o que acontece, toda vez que eu coloco o brinco da Marilena, eu sinto Deus me falando, você é amada. E eu escutei aquele áudio. E você ora quando você faz as suas compras? Eu oro, na verdade, quando eu embalo os pedidos, eu sempre Que estou lindo. pensando nas clientes, né? Porque agora já não vai ser tanto eu embalando, porque a gente já não consegue mais eu fazer tudo. Sim. Mas eu sempre oro Mas o antes Espírito das Santo tá lives. Antes das lives, todas as lives, quando eu vou abrir ao vivo, eu falo, Senhor, abençoa essa live, né? Abençoa as pessoas que estão na live, abençoa as clientes que vão comprar, abençoe elas, Senhor. Ai, gente, cada história que vem, a gente vai chorar, ela Vai. chora, eu choro. Vai ser assim agora. Que lindo! É porque realmente, assim, que coisa linda, assim, a gente vê mulheres de Deus realizando, se conectando com sua essência. Hoje eu estava tendo uma conversa difícil com uma das pessoas que eu trabalho com mentoria. E ela também chorou muito. Ela falou assim, Aline, eu tô tão desconectada de mim, eu não sei. E a gente começou a conversar. Eu falei, olha, eu preciso que você me dê o chão. E então eu consigo pisar. Porque eu não consigo ir no escuro, sabe? Quando a gente trabalha com mentoria, é você que me dá o chão. E a gente começou a conversar e a gente percebe, eu comentando com ela, eu falei assim, olha, eu trabalho com consultoria de pessoas dentro de empresas, mas o meu maior projeto é trabalhar com mulheres. Então aqui eu quero que você entenda que é um ambiente seguro. Você vai chorar, você vai abrir seu coração, eu não vou te julgar, eu não estou aqui para te julgar. E eu quero que você se cure. Eu quero ser um canal de cura para sua vida. E nós observamos tantas mulheres desconectadas delas mesmas, sabe? Eu me emociono porque realmente é isso que você está falando, dessa conexão consigo mesmo, do quanto Deus vai cuidando. Graças a Deus, hoje nós temos o privilégio de viver assim. Mas eu também já tive fases em que estava totalmente desconectado de mim mesma. E o podcast, o Elas Podem, é mais do que só contar histórias. Sabe? É trazer para essa mulher a ideia de que você pode se conectar com a sua essência, que não existe nada mais poderoso que a sua essência. E a mulher, ela precisa ter ciência disso, que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Rebeca, mas a mulher já tem tantas coisas para fazer. Nossa, a gente já faz tantas coisas, mas você precisa entender que nós somos 3. Então, assim, quando a gente desconecta do nosso corpo, vai faltar alguma coisa. É igual eu falei, essa questão do emagrecimento falou muito comigo, porque eu não estava me olhando mais com amor. Eu colocava o acessório, eu me acho linda. Eu sempre falo assim, minha autoestima é alta, mas sabe quando você olha assim no espelho e fala,
não tô me reconhecendo. Sei, Porque exatamente. você... Sim, eu passei por isso também. que Emagreci você tá fazendo? 8 quilos. O que você tá fazendo com você? Você não se encontra. E aí você vê que a compulsão alimentar tá ligada às suas emoções. Eu tô bem no meu espiritual, na minha alma. Será? Porque você tá descontando na comida. Tem Então, alguma eu coisa aí. comecei a me colocar em alerta, assim, sabe? Procurei ajuda. Depois que eu perdi um pouco, assim, de peso, eu procurei ajuda para entender, ver também se estava faltando alguma coisa, questão de vitamina, outras coisas. Porque ali na loja eu preciso estar inteira. Eu preciso ser a Rebeca inteira. Eu não posso estar ali, fazer a live, tá cansada, que estou acima do peso. Eu estou ali, nossa, exausta, porque eu não consigo ficar 4 horas em pé. Mas se é aquilo que está me dando resultado... Aí a pessoa que cuida do corpo desconecta do espiritual. Essa não tem mulher, como. ela vê o corpo dela excelente. Mas e o espiritual? Independente de religião. Independente. Mas eu acredito em Deus. Tem pessoas que elas têm outras religiões, que elas têm outras crenças. Mas o espiritual é importante para você estar viva. E a alma é suas emoções. Muita gente fala, eu não vou procurar ajuda, porque senão vai me passar algum remédio. Não é sobre remédio. É sobre você estar bem psicologicamente. Inclusive, quando eu tive depressão, que eu enfrentei uma depressão muito, muito grave, muito séria, durante anos da minha vida. Quando eu parei minha vida para enfrentar a depressão, isso ficou tão claro para mim, porque assim eu senti muito cuidado de Deus me curando mesmo, de dentro para fora. Ali eu entendi, eu comecei a fazer terapia, acompanhamento com psiquiatra, tomei muitos medicamentos, e eu entendi que eu precisava cuidar do corpo, o medicamento era para o corpo naquele momento. Mas a minha alma estava ferida, então eu precisei liberar perdão para muitas pessoas, porque a alma está ferida e o espírito é o que está conectado a Deus. Mas se o corpo está ferido, a alma está ferida, o espiritual não tem como, não acessa. Porque você está tão ferido, tão dolorido, tão emocionalmente bagunçado, que não vai. Então eu comecei a cuidar do corpo primeiro, depois fui para a alma, que são as emoções, a gente vai para terapia. E o espiritual foi buscar Deus. Sim. E isso faz com que a mulher, ela se olhe e fale, ei, eu tô viva. Ai, que Ei, lindo. eu tô aqui. Ei, é você mesma. Então, quando você consegue olhar para essas 3 pessoas, que é a Rebeca no corpo, a Rebeca na alma e a Rebeca no espírito, e conectar todas, é uma só, você fala, consegui, sabe? Consegui. Ainda eu não cheguei aonde eu quero. Eu falo assim, questão financeira, a questão de outras coisas que eu quero também comprar, ter para minha família, para minhas filhas. Eu com meu esposo também, metas de casamento. Mas hoje eu me sinto muito realizada. Que lindo. Hoje eu olho para mim e falo a decisão certa de ter pedido demissão de um serviço que eu amava. As pessoas que trabalhavam comigo, que eu atendia, sabem o quanto eu fazia aquilo com amor. Eu gostava mesmo. Mas hoje eu me sinto realizada. Né? E eu cheguei assim no momento de realização. Da agora para frente, eu vou trabalhar para alcançar outras metas, mas realizada. E todo ano eu vou estar, eu creio, em nome de Jesus, que eu vou estar ainda mais realizada, porque eu parei para me conhecer, Que sabe? lindo. Eu parei assim, por várias vezes, falei, Rebeca, isso não está certo. Você precisa melhorar. Ei, Rebeca, mas Esse diálogo interno que é não importante. está cuidando do seu corpo. Você está feliz? Não. Ei, Rebeca, como mãe, você está realmente fazendo aqui o seu papel como mãe? Se não, vamos aí mudar. Vamos aí olhar mais para Jesus. Vamos parar. Ei, Rebeca, presta atenção. Você está só por causa de dinheiro? Ou o dinheiro é uma consequência? Então, a gente precisa ficar o tempo todo procurando, assim, resposta. E você com você mesmo, não nas pessoas. E a gente não pode se prender ao personagem. Porque quando eu trabalho com comportamento. Então, quando a gente fala de comportamento, a gente tem o nosso ego, né? Que é a pontinha do iceberg. E tudo que existe ali embaixo, que é o que de fato nós somos. E as pessoas, às vezes, se prendem no personagem. Então, muitas vezes, você vai perguntar pra uma mulher, quem é a Rebeca? Ah, eu sou empresário, eu sou mãe, eu sou nananana. Não, peraí, calma. Quem é você? Me diz quem você é sem me dizer nada do que você faz. A pessoa não sabe responder, porque ela tá presa no personagem. Ela tá presa nos estereótipos. Ela tá presa em tudo que a sociedade diz que ela é. Mas quem de fato ela é? E essa questão, você falando aí do ego, né? Essa questão do ego também a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Eu falo que a gente precisa saber onde a gente também tá falhando. Não só naquilo que você é boa.
quais são porque a sociedade tá aí, falando, você tem que ser boa, a mulher é forte. Todo mundo, tem gente que só pensa nesse lado, mas e o outro lado? Ontem mesmo eu recebi uns elogios enquanto eu estava fazendo a live ao vivo, mas beleza, você é muito boa, maravilhosa, não sei o quê. Sim, eu sei, mas eu também tenho defeito. E esses defeitos precisam acender um sinal de alerta, porque são eles que vão fazer eu melhorar, olhar para eles e falar assim, olha, isso aqui não tá legal. E esse ano de 2025 aconteceu também muito comigo. Porque eu me conheci alguns anos atrás, quando eu fiz uma pós, né? E foi dito algo sobre mim lá que me chocou muito. Que eu não sabia escutar, que eu não sabia ouvir, né? Nossa. E aí eu parei assim. Na hora eu quis responder, sabe? E eu parei, fiquei assim, foi dito na frente de todo mundo, mas a gente estava ali na aula, a gente fez uma pós específica sobre isso, sobre gestão de pessoas, tal, mas eu precisava escutar aquilo naquele momento. Aquele dia me marcou, mas não me marcou para mim ficar assim triste, ficar, ai meu Deus, eu sou isso mesmo, não sei o quê. Não, eu sou isso, eu assumo e agora eu preciso melhorar. Então, assim, todas as vezes que eu tô conversando com alguém, eu sei que eu sou um pouco dispersa. Mas eu fico, Rebeca, escuta a pessoa, olha nos olhos dela e presta atenção no que ela está falando. Não distrai. Isso é um treinamento que eu tenho que ficar fazendo comigo mesmo. Sim. Entendeu? E esse ano aconteceu algumas situações também que eu me peguei justificando. Ai, mas por que eu tô me justificando? Gente, a pior coisa é você justificar. E por que eu tô me justificando? Mas por quê? Não tem porquê. Eu tô errada. Exatamente. Eu errei. Isso, né? Eu errei. Se eu tivesse só assim, não... errado. Porque, vamos supor, a comunicação não é aquilo que eu falo, é o que a outra pessoa entende. Exatamente. Se eu magoei uma pessoa, às vezes eu achei que eu não magoei. Mas a nossa comunicação naquele momento, para ela, eu magoei ela. Então, assim, naquele momento eu tenho que falar, eu errei. Não isso que eu falei aqui, porque esse ano não aconteceu nenhum caso parecido, mas em outras situações, sabe? Que eu olhei e falei, não, por que eu tô me justificando nisso? Eu não preciso, eu só preciso olhar para frente, seguir, tá bom, rebobinar a fita e falar assim, realmente poderia ter feito isso diferente, mas eu fiz isso, então vida que segue. Tem uma frase que eu aprendi há anos, que eu acho que foi o Espírito Santo que ministrou no meu coração. Não sei se eu ouvi em algum lugar ou se alguém fala isso, mas eu sempre falo isso nas mentorias. Com Deus, a gente só ganha quando a gente perde. Porque eu perdi muito para ganhar com Deus. Que é perder no sentido, mas eu não fiz nada pra Rebeca. Tanto faz, pra Deus a gente só ganha quando a gente perde. Então vai lá, Rebeca, talvez eu tenha errado com você, me perdoa. Porque eu não fiz nada pra Mara. O Espírito Santo tá ali, tudo bem, mas com Deus você só ganha quando você perde. Vai lá, se resolve com a Mara. Então assim, eu passei por um processo de ter que perder muito com Deus pra de fato assim, ser aprovada por Deus. E não que fui, não é isso. É o resto da vida sendo forjada, amassada, né? Mas assim... Com Deus, a gente só ganha quando a gente perde. Quando perde o ego, quando perde a vaidade, quando perde a concepção de si mesmo de ser um ser perfeito. Não, eu sou falha, eu erro, desculpa, eu errei. E às vezes a gente tá preso aonde? No personagem. Só que com Deus não existem máscaras. Com Deus não existem personagens. Com Deus só existe você. Exatamente. A questão de ser aprovada, eu vi uma pregação sobre isso, que diz que para ser aprovada realmente... para ser aprovado, você tem que passar num teste. Não pense você que, vou servir a Deus. Agora eu estou aprovada, porque eu já sou filha. Não, beleza. Você tem identidade de filha. Mas, para você ser aprovada, todo mundo que é aprovado tem que passar por alguma coisa. Um teste, uma prova, alguma coisa. É verdade. E, assim, servir a Deus vai demandar muito de você, sim. Ser mãe, para você ser aprovada como mãe, sim, você vai ter que treinar uma criança, exige de você, mulher. Para você ser uma profissional, empreendedora, autônoma, ali você exercendo sua função, exige de você, sim, para você ser aprovada. Mas não para você trazer à tona uma culpa como mulher, mas para trazer para você que você precisa, sim, estar sempre em transformação, sendo moldada. Entendeu? E em direção ao seu propósito. Então, essa questão de ser aprovada, tem muita gente que fala, eu já sou filha de Deus, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, um caráter ruim, cheia de ego, de soberba. Na Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Não combina, tem coisas que não combinam. Aí a pessoa vai e, então, eu estou fazendo isso, mas eu sou filha de Deus. Não, você é imagem e semelhança. Se a Bíblia diz que você é imagem e semelhança, Jesus faria isso. É verdade. Jesus faria isso que você está fazendo ou não? E essa é uma conversa difícil que poucos cristãos aceitam, que é, dentro da igreja eu sou ungido do Senhor.
fora da igreja, eu sou o próprio Satanás. Então, assim, gente, pelo amor de Deus. É por isso que eu falo que tem pessoas que não vão pra igreja. Porque tem pessoa que tá ali dando de santo e fora da igreja é o próprio Satanás, gente. Não vamos ser hipócrita, porque o caráter revela quem a pessoa é. Aí, envergonha o evangelho. E a pessoa olha lá, ainda fala bem assim, olha lá, depois diz que é crente. Porque a sociedade, ela condena o cristão de falar, porque tudo tem que ser do jeito corrompido da sociedade. Mas na hora de exigir, ela acredita que o cristão deveria oferecer mais. É por isso que quando ele faz uma coisa errada, a própria sociedade fala, depois diz que é cristão. Porque na cabeça deles, quem é cristão não poderia agir daquela forma. Cristãos são todas as pessoas que crê em Deus. Sim. Né? E a placa da igreja é só aquilo que você diz que você está ali. Tipo assim, é uma denominação. placa, uma denominação, você é daquela religião. Mas quem eu sou como cristão? Porque se eu estou dentro da igreja e eu sou desonesto lá fora, isso não condiz com a imagem de Jesus. Se eu estou empreendendo, mas também eu estou passando a perna no meu amigo, isso não combina com a imagem de Jesus. Eu tô em casa, beleza, que a gente às vezes grita, tipo assim, a gente erra, né? Como mãe, a gente erra. Mas todo dia você é padrão, puro... Satanás. Não, isso não combina com você. Se você vê que você tá exagerando em algumas atitudes, para um pouco e pensa... Nossa, eu tô exagerando essa semana. Eu faço muito isso também. Ah, eu também. Acho que nós todas mulheres, hoje né? Hoje eu tô em casa, assim, nervosa. Vai orar. É verdade. Vai ler a Bíblia. Vai se conectar com Jesus. Porque se você é imagem semelhante, Jesus não faria isso. Então, você está desconectada. Eu falo isso para mim, que às vezes eu estou desconectada, eu estou nervosa, muito nervosa. Meu marido, Rebeca, você tá demais, né? Tipo, mas tem semana que a mulher precisa parar e falar, eu tô demais. Hoje nem eu tô me aguentando. Uhum. Então, Sempre acontece. Para. Sempre. E é o momento, eu sempre falo para as minhas amigas, vamos tirar um momento pra gente? Porque eu ainda não sou mãe, mas pra mulher que é mãe, empreendedora, dona de casa, e não sei o quê, e cuida de filho, ela precisa de um momento pra ela. É onde a gente relaxa, vamos tomar um café, inclusive um dia desse, a gente sempre sai, toma um café, conversa, papo de mulher, coisa besta, volta renovada, volta pra minha casa renovada. Porque senão a gente tem que estar sempre nessa coisa de ter que ser suficiente, não, calma, agora eu só quero relaxar. Eu amo esse negócio de café. Ah, e a gente amo gosta. também se conectar com novas pessoas. Porque, eu tenho as minhas amigas, mas eu também gosto de conversar com pessoa nova. E volta a questão do temperamento. A sanguínea gosta muito, assim, de gente, de conhecer pessoas. E eu já entendi isso. Né? Eu já entendi. Não é que eu tô deixando as minhas amigas de lado, né? E quem achar que eu tô deixando de lado, eu também, hoje, eu entendo que essa pessoa não serve para caminhar comigo. Mas, hoje, eu quero me conectar com pessoas novas, eu quero tomar um café, isso me faz muito bem. Esse papo aqui, para mim, agora eu esqueci que nós estamos no podcast, tá, gente? Muito bem, no finalzinho eu comecei meio nervosa, mas agora eu esqueci, porque eu tô relaxada. Se a gente estivesse tomando um café aqui, para mim... Olha, perfeito, a gente estaria comendo. Para mim, eu estaria agora num restaurante. Que delícia. Então, isso faz a mulher também dar uma relaxada, não se cobrar tanto. As mulheres têm se cobrado muito. Porque não sabe quem é no Senhor, não sabe quem é. As mulheres não sabem quem elas são. Por isso que elas se cobram tanto. E quando ela se cobra, ela se perde. Porque ela não está conectada com ela mesma. Mas quando ela sabe quem ela é, o que acontece? O dia que ela estiver muito cansada, muito sobrecarregada, ela, vamos parar. E volta, ó, vamos dar uma pausa, vamos tomar um café, vamos não sei o quê. Isso precisa ter um equilíbrio. Precisa. Se a mulher não tiver isso, ela vai ficar muito sobrecarregada. E ela vai ficar assim o tempo todo. Ela não vai parar nunca. E ela vai ficar assim, não posso tomar um café. Um cachorro atrás do rabo, do próprio rabo. É verdade. Sempre rodeando e não encontra, né, o que tá procurando. E isso cansa. Né? Cansa o emocional, cansa a mente, cansa tudo. Esse papo aqui nosso hoje, não diferente do da Daisy, remete muito a uma coisa que a minha psicóloga fala muito, que é o que a gente trabalha muito em terapia, uma das coisas, que é a conexão com a sua autenticidade. Então, é sobre isso mesmo. Eu vejo que no final, as histórias todas, né, sobre fracassos, superações, autoconhecimento, sucesso, né, se encontrar propósito, sempre é a busca
né, de se conectar à sua própria autenticidade. E assim, a minha psicóloga, ela segue muito essa linha, assim, que é como se a depressão, né, claro, salvo outros motivos, né, ansiedade, vem muito quando você se desconecta dessa autenticidade. E às vezes a gente começa a procurar no lugar errado, por isso que fica o cachorrinho correndo, né, atrás do seu próprio rabo. Porque daí a gente começa a olhar muito pro externo, muito pra, às vezes, o problema é o meu trabalho, é o problema... Às vezes é assim, mas você primeiro tem que olhar para dentro. Você primeiro tem que... Tá bom, o que tá desconectando? Então, para isso, você tem que ter clareza e buscar essa clareza de quais são os seus valores. Primeiro passo. Se você não sabe quais são nem seus valores, você vai se conectar ao quê? Né? Então, esse processo de autoconhecimento, entender mesmo as fragilidades, as limitações, porque a gente não quer assumir que a gente tem limitações. Nós, mulheres, pelo menos, não queremos. A gente quer ser boa em tudo. A gente, por exemplo, esses dias eu passei por um processo, tô passando por vários, né, processos, que é essa busca da autenticidade. E que esses dias eu tava muito assim, que eu tava muito em casa, eu quero muito assim, fazer um belo café da manhã, uma bela refeição. Eu não consigo fazer. E eu me frustro, sabe? Daí eu falei, quer saber? Não adianta, eu não nasci pra cozinhar. Eu não nasci pra isso, eu tenho que aceitar. Vem da aceitação. Eu acho que assim, eu aceito isso. Eu aceito que nisso eu não sou boa. Não é que eu não sei fazer a comida, não é isso, eu sei fazer. Mas eu não consigo me organizar pra ser aquela mulher que vai passar horas cozinhando, planejando. Não é pra mim isso não é prioridade pra mim. Eu preciso gastar o meu tempo com outras coisas. Então, assim, e tá tudo bem, a comida você pode até comprar, hora ou outra eu sei fazer várias coisas, hora ou outra quando eu quero, quando isso é prazeroso, porque aí é prazeroso, quando eu falo assim, eu quero fazer. Né? Eu já fiz várias vezes refeições para as pessoas, porque aquela era especial, aquela eu tinha vontade de... Aquilo, na verdade, não era uma refeição, era uma manifestação do meu amor pelas pessoas. Era isso, que naquele momento era em forma de uma refeição, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Então, eu vejo muito sobre isso. Então, eu comecei a olhar para isso. Então, eu já entendi que eu tenho essa dificuldade. Então, eu não vou ficar batendo nessa tecla. Vamos deixar isso de lado? Chega de se frustrar. Vamos olhar para onde você é o teu lugar. E aí, eu, então, já desisti dessa parte. E aí, a gente vai morrer... Aí, você tem que colocar na balança, né? Vou morrer por causa disso? Não, porque a gente consegue solução. É diferente se fosse algo que não dá. Tipo, por exemplo, eu não posso abdicar de ser mãe. Eu tenho várias formas de manifestar minha maternidade, né? Mas não de ser mãe, né? Então, assim, é sobre isso. Então, por exemplo, eu tava com esse problema do corpo, por exemplo. Preciso ir pra academia. Não, mas eu vou dar conta sozinha, eu vou dar conta. Eu já vi. Eu tenho coisas que eu não dou conta sozinha. Exato. Eu aceitei, porque eu sempre fui essa pessoa que queria ser forte, que queria ser muito forte, que não precisa, que eu tenho que... Se eu não dou conta, eu tenho que aprender sozinha a dar conta. Agora, não. Já sei que para muitas coisas eu preciso de ajuda. Então, eu vou aceitar essas ajudas. Então, comecei a aceitar mais essa limitação e as coisas que eu preciso para me ajudar a ser melhor comigo mesma e a me respeitar. Porque quando a gente entende as nossas limitações, a gente não está se limitando. A gente está se respeitando e decidindo se aquilo é algo que você quer trabalhar em você, porque faz sentido para o rumo que você está indo, ou se você vai terceirizar, porque você tem outra coisa para olhar, ou se você vai só pedir ajuda. Então, aí você tem um leque de opções quando você observa que você tem essas dificuldades, essas limitações, né? Eu passei... eu falo que todo esse tempo casada, eu sou casada, vou fazer 11 anos de casada agora e 13 anos com meu marido. Mas eu passei todo esse tempo sem contratar ninguém na minha casa. E assim, eu sempre fiz muitas coisas. Mas esse ano de 2025 eu também foi um autoconhecimento tão profundo, igual eu falo, que eu olhei assim e falei, por que você quer mostrar que você é uma ótima dona de casa? A gente tem que se questionar. Por que você quer fazer isso, sendo que você também quer empreender e ser mãe? Não tem como. Não dá. Então, assim, hoje eu tenho uma pessoa que está me ajudando faz poucos meses que eu abri mão de falar, eu sou 100% dona de casa. Não, gente, eu sou dona de casa. Mas uma vez na semana eu tenho alguém que me ajuda. Porque sozinha eu não dou conta. Então, assim, todo dia eu faço alguma coisa na minha casa. Porque todo dia tem alguma coisa. Tem criança, derruba comida, e aí tem que... roupa, tem cachorro. É muita coisa. É muita coisa. Só que eu entendi, o que eu estava fazendo? Eu estava tentando mostrar que eu sou boa dona de casa,
para as pessoas não falarem que eu não estou ali em casa. Tipo, porque ela trabalha muito e ela não supre a casa dela. Então, ela precisa ser dona de casa. É mais para validação do outro, Validação do outro. E eu não me aceitava. E aí, eu parei também e falei, não, isso não tá certo, Rebeca. Não tá certo com você. E aí, eu fui e comecei a procurar pessoas para me ajudar. Então, eu até espero que ano de 2026 eu tenha 2 vezes na semana uma ajuda. Ou até todo dia. Nossa. Ai, Mas, sim. meu sonho. Mas eu falo assim, que abrir mão disso também me mostrou o quê? Eu não consigo sozinha. A Rebeca não E a gente é... nem precisa, porque a gente quer, às A gente vezes. quer, mas é por causa da validação do outro. Sim. Que o outro olha e fala, nossa, ela dá conta de tudo. Ela dá... Não, eu Deus não me dou livre da conta de tudo. Não Não dou dá pra conta dar. de Não tudo. dá. Eu dou conta daquilo que Deus me chamou para fazer e às vezes eu dou pausas. E não dá. Se a gente quer empreender, ser dona de casa, ser mãe, ser boa esposa, porque daí vem o maridão, a gente tem que ser uma boa Sim, esposa. tem que suprir o marido. Tem que suprir o marido, né? Então, assim, não tem como você tá 100% excepcional em tudo. Não tem como. Essa questão do casamento, até falo pro meu marido, a gente tem que sair mais sozinhos. A gente tem feito em gente. 2025, saímos poucas vezes, mas as poucas vezes, assim, resgata ali o casal. bom. Porque também tem esse lado da mulher. A mulher, ela não é só mãe, ela é a esposa de alguém e os filhos vão crescer e vão embora. E por mais que muitas mulheres não queiram aceitar, suas filhas ou seus filhos vão ter as suas próprias famílias, assim como eu tenho a minha própria família. Então, o meu casamento também é importante. Claro. Eu tenho que suprir o meu marido, mas ele também tem que me suprir. Né? Porque até se a gente for entrar nisso, é bem mais complexo, assim. Que as Sim. mulheres ficam, tem que suprir meu marido. Não, você está sendo suprida. Exatamente. Você está suprindo ele por quê? Por causa das suas necessidades também. Sim. Vocês vão sair juntos? Não é só porque ele precisa de um momento com Porque você, você não. também precisa. Porque você também precisa. Então, assim, se aceitar. Tem muita gente, muitas mulheres que, eu não vou deixar meu filho com babá porque eu não confio em babá. Então, deixa o seu casamento de lado. Porque se você vai não ter tem que tirar ninguém na tempo. cidade, se você não tem ninguém na Se cidade... você confia. Igual eu não tenho parente para ficar com as minhas filhas, nenhuma avó, nada, para ficar ali com as minhas filhas. Então, ou eu tenho que pagar alguém que eu confio, né? Ou eu tenho que pagar um lugar que eu confio também. Mas esse momento do casal é importante. Aí, o que a mulher faz? Não, eu sou uma ótima mãe. Eu tô, assim, cuidando dos meus filhos 100%. Aí, o seu casamento não acaba de um dia para noite. Não. Acabou. Ele tem um motivo. Ele tem um motivo. E ele vai vindo, de pequenas coisas. E o homem, ao contrário da gente, o homem não fala. Eles são mais fechados, né? São mais fechados. Mas... E é aquilo, o seu marido, o homem, ele vê tudo diferente da mulher. O homem, ele não quer saber se a sua casa tá limpa, se a criança tá tomada banho, se a comida tá na mesa. Ele quer saber de se sentir honrado, respeitado e amado. A verdade é essa. E se o meu marido me supre nisso, por que não supri-lo nisso também? Não Sabe? existe Eu também quero me equilíbrio. sentir amada, honrada, respeitada. Então, o marido, a linguagem de amor, a linguagem do homem, como que ele funciona? Ele é a honra, é o amor e o respeito. Então, às vezes, as mulheres param pra conversar e ficam falando mal do marido. Porque meu marido é isso, porque meu marido é aquilo. Gente, uma conversa que eu não participo. Porque ele tá sendo desonrado ali. E o meu marido não tá vindo. Meu marido não tá vendo, mas o mundo espiritual tá vendo. Exato. Sabe? Não existe um equilíbrio. Não existe um equilíbrio entre um homem e uma mulher. Existe funções de mulher e uma função de um homem. Concordo. E outra coisa, esse equilíbrio. Tem mulheres que falam a questão do filho. Mas ele te ajuda, não. Ele tá fazendo o papel de marido e de pai. Mas você é a mulher. E assim, não tem como a gente colocar o homem no nosso lugar. Ele não vai gerar por 9 meses. Ele não vai sentir o que a Não gente vai sente. amamentar. E a Não vai amamentar. maternidade, o lar, exige mais da mulher. O homem, ele pega a força, ele recarrega a bateria dentro do lar para ir pra guerra. Ali ele vai, trabalha, ele provê. Ele vai e volta com o sustento. A mulher, ela cuida do lar. Então, você der uma casa para um homem, vai ter um colchão e um fogão e olha lá. E às vezes a gente fica A gente irritada, não, né, a com gente eles. transforma Mas por que qualquer você não fez barraco isso? num lar. A gente coloca um paninho aqui, um A tapetinho verdade ali. é que eles não se importam Eles não com se importam isso. com Então, como que nada. a gente vai dar uma responsabilidade pra uma pessoa que não se importa com isso? Não tem como. Por isso que eu falo da balança. Gente, maternidade é mais a mulher. É mais a mulher. Provisão tem que ser mais o homem. Mas
isso é um padrão da sociedade. Não, gente. Eles são mais fortes. É de funcionalidade, né? Mesmo? Exatamente. Ó, vai tentar pegar o peso que o homem pega. Não, nem na academia. A mulher não pega o mesmo peso que o homem. O homem tá lá, ó, com aquele pesão. Vai uma mulher tentar. Até a inconstância da mulher, porque a gente é naturalmente mais instáveis emocionalmente por questões Sim. hormonais. Então, num mês, a gente passa por vários momentos, né? Então, assim, até isso, né? Quando a gente tá de TPM, tem mulheres que mais, outras menos. Mas nem que seja um pouquinho, a gente vai sentir menos energia. Eu sinto demais isso, assim. O meu marido sabe que não precisa controlar pelo período, ele sabe pelo jeito que eu tô. O meu humor meu humor até que não muda tanto, mas a questão mesmo de ficar mais deprê, Sim, de querer ficar mais mesmo. dentro de casa, já é um momento que não é legal eu marcar muita coisa fora. Eu preciso daí estar mais quieta, porque eu não tenho a energia nem física e nem emocional para lidar com muitas coisas. Então, eu mesmo fui identificando também esse padrão. Então, assim, a gente passa por ciclos, assim, em um curto período de tempo, né? Então, querendo ou não, fica mais complicado a gente ser o responsável. Não é que a gente não vai fazer, mas a gente ser a responsável, né, por essa provisão é muito mais difícil. É uma sobrecarga. Gera. E muitas mulheres têm passado por isso. Uma sobrecarga por ter uma inversão de papéis. Então, quando a mulher tem que prover, quando a mulher tem que correr atrás do centro da casa, tal, ela já tem muitas outras coisas. Ela tem as crianças, elas têm a roupa, ela tem que pensar... Cuidado Você pode com ver, ela quando mesma, o né? homem vai sair, ele fala assim, amor, tô indo, tchau. A mulher não. A bolsa do filho com a comida, se ele já tomou banho, se está pronto, se a comida está... Ela pensa em várias coisas. Então, assim, existe papéis de homem e de mulher. Não existe esse equilíbrio. E por isso que a mulher, ela precisa estar muito bem suprida pelo marido em relação a emocional, psicológico. Até no outro podcast a gente comentou sobre isso também, que é o marido, ele deixa a mulher segura. Exato. Pra gente, a gente tem que estar segura. Eu sei que eu vou desbravar o mundo, mas meu marido tá ali. Se precisar de qualquer coisa, ele tá ali. Então, eles são honra, respeito e amor. A gente é segurança. A mulher tem que sentir segurança. Física, emocional, financeira e espiritual no marido. Por isso que quando eu decidi abrir mão de tudo, eu não abri mão enquanto meu marido não fosse o provedor. Porque isso ia gerar em mim uma sobrecarga. Sim. E se eu tivesse feito isso no tempo errado... Teria dado tudo errado. Estaria dando tudo errado. A gente não teria comprado nossa casa, vivido uma vida, assim, diferente, financeira. Porque eu entendi que não era o momento. E eu sabia que eu ia empreender, mas existia um momento para isso. Então, até falo hoje, se você tem vontade de empreender e você é a mulher da relação, olha tudo em volta. Você tem essa segurança? Seu marido, ele é o provedor? Então, vá. Agora, se ainda ele tá lutando... Porque, assim, às vezes tem homem que entra numa relação igual o meu. O meu, a gente casou na promessa que ele iria assumir com um mês. Mas os planos foram outros. E ele não descansou enquanto ele não mudou a nossa história. Eu via nele. Mas casamento também é isso, né? É a construção juntos. E acaba sendo muito gostoso lá na frente você ver que tava junto, assim, né? Construindo na fase que ninguém tava pronto ainda, né? Porque o casamento é isso. São duas pessoas se moldando e não só em relação um ao outro, mas em relação a si mesmo, né? Então, o casal fica passando por essa fase, por tudo isso ao mesmo tempo. O que tá mudando em mim e o que tá mudando no outro e o que tá mudando na nossa vida, na dinâmica. Por exemplo, a vinda de filhos, a elevação de cada coisa que a gente vai conquistando. Então, é muito... acho até meio doido, às vezes, olhar pra isso, assim, sabe? Como que duas pessoas que eram estranhas tá construindo tudo isso? Acho que ele tá fazendo 7. Nossa, bastante tempo. A Mara que casou não é a mesma Mara de não, hoje. Em todos os sentidos. Todos. É incrível. Não, e o casamento, ele passa por esses altos e baixos, assim. E falo que na vida empreendedora... Lá em casa, meu marido é o provedor, mas na minha vida empreendedora, a minha empresa começa todo mês ali, tendo que vender para pagar as contas, né? Pra gente... Porque o empreendedor começa 0 a 0 no começo do mês. Dia 1º. É isso. Fechamento do mês, dia 30, 31.
Aí começa todo mês de novo, entendeu? Todo mês de novo. Então, assim, querendo ou não, quem empreende precisa ter essa segurança em casa. Porque se eu tenho uma dificuldade lá na loja, eu ainda vou ter que ter uma dificuldade em casa, pensar... Não, tipo, não dá. Não dá. Se eu, a mulher não foi Adoece. feita... Não tem como, tá? Não tem como. Tá condenada Então, a eu descer. só fiz isso quando eu tive uma segurança. E ele falou, vai, agora É a hora. Agora Ai, é a que hora. legal. Vai e arrisca tudo e vai. Os 2 anos, assim, que eu tive sem salário, eu ainda lembro que quando eu saí, né, da instituição financeira, eu quebrei o cartão. Que eu usava um cartão de crédito. Porque eu falei, cara, agora o salário não vai cair todo mês. Então, o que eu preciso fazer para mim, assim, entender... Não me endividar. Que para mim entender que o salário não tá vindo todo mês. Eu, abandonei o meu cartão. E aí, ele passou o cartão dele para mim. E aí, começou uma nova fase. E a gente teve muito problema também com relação a isso. Porque eu tinha sempre o controle das coisas. Eu tinha o controle da situação. Aí, eu descubro uma Rebeca controladora. Que eu achava que eu não era. Mas quando tudo sai do meu controle, eu tô com o cartão dele. Ele agora faz toda a parte de planejamento da casa, cuida de tudo. Eu queria intervir em tudo. Tipo, deixa eu... mas eu fazia isso. Ele, não, mas agora sou eu. Eita. Aí começa aquele... Se a gente não aceita, já começa um embate Aí aqui. começa aquele negócio, mas eu que controlava isso. Aí, não, mas agora é eu que controlo. E aí a Rebeca começa também a perceber o quê? Os papéis, homem e mulher. Sim. Então, eu abri mão de tudo. E para mim, isso foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eu me sinto segura. Eu não sou mais controladora. Ele até fala, tá olhando a planilha? Tô vivendo. Tipo assim. Você me avisa quando passar, tá? Você me avisa. Não, mas é sério. Eu tinha, assim... Eu acho que eu nunca nem contei muito isso para as outras pessoas. É difícil a gente admitir algo ruim que nós claro. né? E realmente eu era controladora. Eu fazia, para vocês terem ideia, conta todo dia. Porque a gente não tinha muita condição e eu que trazia mais recurso. Aí o jogo virou, né? O jogo virou e aí eu tive que abrir mão de tudo. E ele, quando ele entra em ação, meu marido, ele entra com tudo. Ele não entra pela metade. Meu marido, ele sempre foi muito determinado. E assim, quando eu vejo ele tomando a frente de tudo, se eu tivesse passado por cima dele, eu estaria tirando a posição dele. Sim. Então, eu volto para minha posição de mulher... Exato. De mulherzinha aqui, ó. E assim, hoje... Nossa, igual eu falo da planilha brincando. Nossa, hoje eu tô tranquila. Eu tenho que me preocupar com a Marilena. Eu tenho que me preocupar ali. Vamos entrar Seu dia único objetivo ali. Dia 1. Vamos pra cima da Marilena. Que eu não vou pra cima lá de casa. Quem vai pra cima é meu marido. Entendeu? E eu não sei Legal. vocês, assim, mas eu vejo o meu marido, ele já passou em concurso também. Casamos com a possibilidade de ele ser chamado, mas até hoje, 3 anos de casamento e nada. Mas enfim, ele continua estudando, estudando. E pra gente, assim, pra mim, eu me apaixono cada vez mais por ele estar buscando... Não, é isso, eu vou mudar a vida da nossa família, eu quero estabilidade, eu quero proporcionar isso pros nossos filhos, eu quero proporcionar isso pra você. Ai, parece que enche o nosso tão lindo coração. isso, né? Ai, gente, eu falo assim, meu Deus, que homem. Todo mundo põe. Porque é a segurança que a gente quer, né? Os homens vendo esse podcast, vão nossa, ficar minha todos mulher felizes. me ama. É isso aí, a gente Chega só lá, apaixonada. Não, e é muito engraçado, porque teve um dia que eu saí com uma amiga minha pra tomar um café, e ela ia casar. Eu falei, amiga, casamento é maravilhoso. Não. Só que tem os perrengues, né? E eu cheguei em casa, pia de louça desse tamanho. Aí eu falei, eu acabei de falar pra minha amiga que casamento é maravilhoso, eu chego aqui, você não lavou nem a louça. Meu filho, é Porque é isso, não tem certo e errado. É como a Mara falou, vocês vão crescendo Vai juntos. construindo algo que funcione pra vocês, né? Pra cada um. E assim, Sim. essa parte da espera do meu marido, eu acho que é a principal história da minha vida. Eu falo que nós passamos 4 anos ali e ele estudava dia e noite. Ele varava a noite. Eu ia dormir, ele estava estudando. Quando amanhecia o dia, ele estava estudando. Eu falei, mas que hora que ele dormiu? Ele dormiu. As mulheres não entendem o quanto que o marido passou no concurso. É mérito só dele. É nosso também. Porque o marido, ele fica ausente. É ou não é? É isso. E a mulher acaba dando muito suporte, né? pra ele. Muito, porque ele também é fim de semana o dia inteiro estudando. É sábado, domingo, feriado. Ele vai dormir 1, 2 horas da manhã estudando. E a mulher tá ali, né? Meu marido. E nesses Então, 6 anos que eu vivo, assim, a segurança com ele, porque eu tô 11 anos, a gente vai fazer de casado. Nesses 6 anos, para mim é maravilhoso. E eu consigo empreender hoje de forma mais leve. Porque quando tá mais leve em casa, você consegue se empenhar melhor nos papéis da mulher, né? Lá fora. Legal. Rebeca, se você pudesse deixar um recado para as mulheres que estão nos ouvindo, o que você falaria?
Olha, eu falaria para todas as mulheres, se conheçam, se conecte com você. E não esqueça que você é corpo, alma e espírito. Independente do que você faça, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Se for em casa, fique em casa. Se for empreendendo, vá empreender. Mas não esqueça, você é mulher, você é um corpo, alma e espírito. E se você for mãe ainda, você saiba que os seus filhos vão olhar para você e vão te admirar. Não importa se você trabalha fora ou se você está em casa. Não se culpe tanto. Você é amada por Deus. Eu sempre falo que você é única. Tem uma frase lá na loja que eu falo. Hoje mesmo eu postei isso de manhã. Você é linda, você é maravilhosa, você é única e você é amada por Deus. Essa Ai, seria a que minha lindo. mensagem. É isso. E esse foi nosso segundo episódio do podcast com a Rebeca, com essa história linda, emocionante, muito inspiradora. Até o próximo episódio.